Deixe-me adivinhar. Você achou que jogar Call of Duty te qualificava para pilotar máquinas de guerra de verdade. Foi o que o oficial zombou antes de reassentá-la do treinamento de piloto de Apache para a logística administrativa. Sem teste, sem conselho avaliador, apenas um sorriso de desdém e uma raspa assinatura. Ela não retrucou, não explicou nada. Mas 2 dias depois, quando o coronel revisou seu arquivo e viu sua última unidade, ele parou no meio da respiração. Monsieur, excesso soar. Night Stalkers. Se você acredita que credenciais reais não vêm sem alertas, digite o silêncio dela fala aí abaixo. A segunda tenente Warrant Officer Reagan Shaw estava em perfeita posição de sentido em frente à mesa de operações de voo em Fort Candler. Seu uniforme estava passado conforme os padrões. Sua postura militar inconfundível, mesmo naquele escritório administrativo iluminado por fluorescentes. Ela havia cumprido com sucesso todos os requisitos obrigatórios para a transição ao treinamento de helicóptero Apache. Suas notas de prova eram impecáveis. Suas avaliações de voo não apenas satisfatórias, eram excepcionais, marcando-a como uma das pilotos mais naturalmente talentosas de seu grupo de avaliação. Mas seu pacote de designação acabara de ser devolvido com um carimbo vermelho no topo. Redirecionada, não para o treinamento avançado de voo como esperado, mas para tarefas administrativas na logística. O oficial de processamento não se incomodou em esconder seu divertimento condescendente ao lidar com sua papelada. O tenente-coronel Marcus Mendes, na casa dos 40, usava pets desbotados do ramo de aviação que falavam mais de dever burocrático do que de tempo recente de voo. Suas asas prateadas haviam sido conquistadas décadas atrás, em tempos de paz, quando os padrões de qualificação eram diferentes e a experiência de combate não era pré-requisito para a promoção. Deixe-me adivinhar, disse ele com sarcasmo óbvio, folheando descuidadamente seu arquivo pessoal sem realmente ler o conteúdo. Você cresceu jogando Call of Duty e de alguma forma se convenceu de que experiência em videogame te qualificava para pilotar aeronaves militares reais. Reagan manteve o silêncio profissional, sua expressão neutra apesar do insulto deliberado. Olha, vou ser completamente honesto com você, continuou Mendes, seu tom carregado de autoridade paternalista. Pilotar helicópteros Apache exige pessoas que realmente compreendam a avaliação de ameaças, sistemas aviônicos complexos e tomada de decisões sob alta pressão em condições de combate. Não alguém que acha que a escola de voo é algum tipo de programa de oportunidade igualitária. Ele assinou a transferência para Chelsea com um floreio praticado, claramente desfrutando do poder de redirecionar sua carreira. Sugiro que se apresente ao prédio administrativo na manhã de segunda-feira. Papelada e coordenação logística. Isso provavelmente está mais alinhado com seu verdadeiro conjunto de habilidades. Reagan aceitou o documento de realocação sem protesto, prestou uma continência militar impecável e saiu do escritório sem oferecer qualquer defesa ou explicação de suas qualificações. Do lado de fora do edifício, o vento do deserto espalhava poeira pela linha de voo ativa, onde helicópteros Apache estavam enfileirados com seus rotores presos contra a brisa constante. O sol da tarde refletia no vidro das cabines, criando flashes breves de luz que a lembravam dos clarões de armas que ela havia visto em circunstâncias diferentes, em lugares que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Ninguém no escritório administrativo notou que suas botas de combate estavam desgastadas em padrões específicos que indicavam longos períodos em zonas de pouso de helicópteros, e não a aparência impecável de equipamento recém-distribuído. Ninguém observou que ela não se assustava quando os motores das aeronaves ligavam por perto, uma reação automática de quem está acostumado com o ruído repentino de rotores e sons mecânicos. Ninguém se deu ao trabalho de perguntar sobre suas designações anteriores, ou por que uma Chief Warrant Officer com essa patente estaria buscando treinamento adicional de helicóptero. Mais importante ainda, ninguém havia realmente lido seu registro completo de serviço militar.
Mas alguém com verdadeira autoridade estava prestes a descobrir exatamente quem era Regan Shaw. E por que seu silêncio pesava mais do que as maiores bravatas de muitos outros. O sistema de pessoal militar opera com base em documentação e canais apropriados. Mas, às vezes, as informações mais importantes são ignoradas por pessoas que presumem já saber tudo o que precisam sobre alguém, baseando-se apenas em observações superficiais e preconceitos pessoais. Regan caminhava em direção ao seu alojamento temporário, carregando o peso de experiências não ditas e competências não reconhecidas, que em breve exigiriam reconhecimento de pessoas com sabedoria suficiente para ler nas entrelinhas. 2 dias depois, no santuário silencioso de seu escritório particular do outro lado da base, o coronel Marcus Fielding, comandante da 3ª Brigada de Aviação de Combate, realizava sua revisão semanal de transferências de pessoal e modificações de designações que haviam chegado à sua mesa nos últimos 7 dias. Normalmente era um trabalho administrativo mundano. Pilotos sendo transferidos entre unidades, pessoal de manutenção recebendo treinamentos especializados, o constante movimento das carreiras militares através dos canais estabelecidos. Ele tomava café preto de sua caneca de cerâmica favorita, enquanto passava os olhos por nomes e designações com eficiência treinada. Até que uma linha específica em um documento de transferência o fez parar no meio de um gole. Shaw, Regan, transferida do treinamento de transição da aeronave Apache, designação anterior, 1006 do SOAR. Ele leu novamente, mais devagar desta vez. Então, cuidadosamente, colocou sua caneca sobre a mesa e encarou o documento. Sua assistente, a capitã Helena Ramírez, percebeu a mudança repentina na postura de seu comandante. Senhor, há algum problema com os relatórios de pessoal? Fielding não respondeu imediatamente. Em vez disso, clicou 2 vezes no link do arquivo digital para acessar o histórico completo de serviço militar de Regan. Informações que o oficial de processamento claramente não se deu ao trabalho de examinar adequadamente. O que apareceu na tela o fez recostar na cadeira, com genuíno assombro. O 1616 do Regimento de Aviação de Operações Especiais, os lendários Night Stalkers, a unidade aérea mais elitizada do exército dos Tozioal, especializada em inserções e extrações secretas sob as condições mais perigosas imagináveis. Pilotos não simplesmente se candidatavam para essa unidade. Eram selecionados a dedo após anos de serviço exemplar e passavam pelos processos de treinamento e avaliação psicológica mais rigorosos da aviação militar. Não havia turistas ou participantes casuais naquela unidade. Ele rolou pelo histórico de serviço documentado de Regan com crescente incredulidade. Chief Warrant Officer Regan Shaw, 620 horas de voo em combate registradas em espaço aéreo hostil durante múltiplos desdobramentos. 2 missões de extração de emergência conduzidas sob fogo inimigo direto. Notações operacionais classificadas indicando coordenação bem-sucedida com controladores de ataque terminal conjunto para apoio aéreo aproximado com precisão durante operações noturnas em completa escuridão. Condecorações militares incluíam a medalha aérea com dispositivo de bravura por heroísmo em voo, medalha de comenda de serviço conjunto por desempenho excepcional em operações de combate e certificação de segurança de voo no nível Tier 1, a classificação mais alta disponível para aviadores militares. O coronel Fielding afastou-se da mesa, processando as implicações do que acabara de descobrir. Capitã Ramírez, quem foi o oficial de processamento responsável por redirecionar esse pacote de designação? De acordo com a assinatura, senhor, foi o tenente-coronel Mendes, do setor de operações de voo. Fielding examinou novamente o documento de transferência, observando o desprezo casual direcionado a alguém cujas qualificações superavam as da maioria dos pilotos atualmente servindo em toda a sua brigada. A Chief Shaw já se apresentou para a nova designação logística? Acredito que ela está programada para começar as tarefas administrativas na manhã de segunda-feira, senhor. Fielding pegou o telefone seguro, já formulando como corrigir essa grave falha do sistema de pessoal.
consiga a Chief Shaw imediatamente. E, capitã, conduza essa comunicação com discrição. Suspeito que estamos lidando com alguém cujas capacidades reais foram severamente subestimadas. Ele desligou o telefone e retornou ao registro de serviço de Reagan, observando detalhes adicionais que pintavam o retrato de uma aviadora excepcional que conquistou suas credenciais por meio de experiência real em combate, não de exercícios de treinamento em tempos de paz. O 1607 não aceitava pilotos que não conseguiam atuar sob pressão. Não mantinha em seus quadros quem não atendia aos mais altos padrões da aviação militar. E, certamente, não recomendava ninguém para treinamentos adicionais, a menos que esses indivíduos já tivessem demonstrado competência e comprometimento nos níveis mais exigentes. Se você já testemunhou um currículo que só se torna uma arma depois de ser completamente ignorado, compartilhe esta história com alguém que já julgou rápido demais. Reagan estava de pé no corredor polido do lado de fora do escritório do coronel Fielding, mantendo a postura militar perfeita, enquanto, internamente, se preparava para qualquer complicação administrativa que tivesse motivado essa convocação inesperada. Ela não era chamada ao escritório de um oficial comandante sob essas circunstâncias desde seu último debriefing no Afeganistão, quando o ritmo operacional era medido em horas, não em dias, e cada conversa carregava o peso de decisões de vida ou morte. A pesada porta de madeira se abriu e a capitã Ramírez gesticulou com profissionalismo. Senhora, o coronel Fielding haverá agora. Dentro do espaçoso escritório, decorado com fotografias de unidades e condecorações militares que abrangiam décadas de serviço, Fielding optou por não se sentar atrás de sua imponente mesa. Em vez disso, apontou para uma cadeira confortável enquanto permanecia de pé, um gesto de respeito que imediatamente chamou a atenção de Reagan. Chief Shaw, acabei de concluir uma análise completa de sua designação de unidade anterior e do seu registro de serviço. Ela ofereceu um único aceno de cabeça preciso. Sim, senhor. Preciso entender por que você não forneceu nenhuma explicação ou informação adicional quando o tenente-coronel Mendes a realocou do treinamento de voo para funções administrativas. Não me foi solicitado especificamente esclarecimento, senhor. O oficial de processamento tomou sua decisão com base nas informações que escolheu revisar. Fielding a estudou com atenção, notando o profissionalismo calmo que demonstrava alguém acostumado a manter a compostura em circunstâncias significativamente mais desafiadoras do que política de escritório. De acordo com sua documentação, você registrou horas substanciais de voo com o 106º Regimento de Aviação de Operações Especiais. Essas foram missões de combate reais ou exercícios de treinamento? Missões operacionais, senhor. Implantações no mundo real com parâmetros de engajamento ativos. Reagan ponderou sua resposta cuidadosamente antes de falar. Porque não se tratava de provar que eu podia pilotar helicópteros Apache, senhor. Tratava-se de provar que eu ainda queria pilotá-los. Fielding assentiu lentamente, reconhecendo o significado mais profundo por trás de suas palavras. Veteranos de combate frequentemente enfrentam dificuldades ao fazer a transição de volta às operações militares rotineiras após vivenciar a intensidade das missões de operações especiais. Oficial que redirecionou seu pacote de designação baseou sua decisão em informações incompletas e suposições pessoais. Isso não é incomum na minha experiência, senhor. Ele se aproximou da mesa, puxando um novo documento de designação que já havia sido preparado. Você não se apresentará ao setor administrativo de logística, Chief Shaw. Ela levantou o olhar com o primeiro sinal de genuíno interesse demonstrado durante a conversa. Você se apresentará à Companhia Delta, 1º Batalhão da Unidade de Helicópteros de Ataque Apache, com efeito imediato. Toda a papelada necessária já foi processada e aprovada pelos canais apropriados. Entendido, senhor. Antes que vá, há mais alguma coisa que eu deva saber sobre seu histórico ou preferências que possam afetar sua nova designação? A expressão de Reagan permaneceu neutra, mas houve uma leve mudança em sua postura que sugeria estar acessando memórias de seu serviço em operações especiais. Apenas que costumo ter desempenho mais eficaz durante operações de voo noturnas, senhor.
O coronel Fielding permitiu-se um sorriso discreto de apreciação, reconhecendo a referência sutil ao seu passado como Night Stalker. Não esperaria menos de alguém que serviu no centro do sexto, Chief Shaw. Ao se preparar para sair, Fielding fez uma última observação. Para o que vale, Chief, revisei os registros de serviço de todos os pilotos atualmente designados para esta brigada. Sua experiência de combate e qualificações de voo superam as de oficiais que a superam em várias patentes. Permissão para falar francamente, senhor. Concedida. O erro dele me forneceu uma informação valiosa sobre a importância de garantir que os tomadores de decisão tenham acesso a informações completas e precisas antes de fazer determinações de pessoal que afetam a prontidão operacional. Fielding reconheceu a maneira diplomática com que ela havia acabado de descrever preconceito institucional, sem registrar uma queixa formal. Dispensada, Chief Shaw. Bem-vinda à Companhia Delta. Dentro de uma semana após sua nova designação, Reagan já estava de volta ao seu ambiente natural. Inicialmente em simuladores de voo para reciclagem, depois avançando para partidas a frio de motores e procedimentos de pré-voo. E, finalmente, para avaliações formais de certificação de voo, que a qualificariam oficialmente para operações com a Apache dentro da brigada. Seu chefe de equipe designado, um especialista de 22 anos chamado Rodrigues, com mais atitude do que experiência real em manutenção, levantou uma sobrancelha cética durante o primeiro encontro. Senhora, com todo respeito, tem certeza de que não está aqui apenas para preencher alguma cota de diversidade? Murmurou ele em tom baixo, suficientemente audível para ser ouvido, mas discreto o bastante para manter a negação plausível. Essa atitude desdenhosa durou exatamente até o momento em que ele presenciou Reagan executar um pouso instrumental perfeito, em completa escuridão, sem assistência de radar, durante uma ventania cruzada que teria desafiado pilotos com o dobro das horas de voo documentadas dela. Ela pousou com precisão nos marcadores designados da zona de aterrissagem, sem qualquer sinal visível de estresse ou hesitação, como se condições meteorológicas adversas fossem apenas parâmetros operacionais rotineiros, não emergências. A notícia sobre suas capacidades se espalhou rapidamente pela comunidade de aviação em Fort Candler. Pilotos que inicialmente haviam questionado suas qualificações começaram a solicitar oportunidades para voar missões de treinamento com ela, reconhecendo que seu nível de experiência oferecia oportunidades de aprendizado que não poderiam encontrar em outro lugar. O pessoal de manutenção descobriu que ela possuía um entendimento intuitivo dos sistemas mecânicos dos helicópteros, algo que só vem com vasta experiência operacional em condições exigentes da vida real. O tenente-coronel Mendez, o oficial que inicialmente a dispensara do treinamento de voo, foi submetido a uma revisão administrativa formal. Nada dramático ou que acabasse com sua carreira. Apenas uma reavaliação silenciosa de seu processo de tomada de decisões e dos protocolos de julgamento utilizados ao avaliar as qualificações do pessoal. Reagan nunca discutiu seu passado como Night Stalker, nem mencionou seu histórico de serviço em operações especiais, mas militares que haviam servido com o 1600 SO o reconheceram imediatamente por meio de sinais sutis que civis jamais notariam. A forma como se aproximava da aeronave com consciência tática, o hábito inconsciente de verificar rotas de escape e posições defensivas, a competência calma que só vem de operar em ambientes onde erros têm consequências letais. Um bilhete manuscrito apareceu no quadro de avisos do esquadrão certa manhã. Sem assinatura, mas claramente de alguém com conhecimento sobre seu verdadeiro histórico. Não pergunte de onde ela veio. Apenas tente acompanhar para onde ela está indo. Numa noite, após completar com perfeição um exercício de treinamento noturno, o coronel Fielding encontrou Reagan na linha de voo enquanto ela realizava as verificações pós-missão do equipamento. Você causou uma grande impressão na unidade, Chief Shaw. Tenho apenas mantido os procedimentos operacionais padrão, senhor. Exatamente. E esse padrão parece ser consideravelmente mais alto do que a maioria esperava. Reagan prendeu o último painel do equipamento e se virou para encarar seu comandante. Senhor, permissão para fazer uma observação.
concedida. A suposição mais perigosa na aviação é acreditar que você já sabe tudo o que precisa saber sobre alguém com base em informações incompletas. Essa suposição já matou mais pilotos do que o fogo inimigo. Fielding assentiu, apreciando a profundidade de sua percepção. Suspeito que o tenente-coronel Mendez aprendeu essa lição recentemente. Experiências de aprendizado são valiosas para todos, senhor, mesmo quando são desconfortáveis. Enquanto Reagan caminhava em direção ao hangar de manutenção para concluir sua documentação pós-voo, Fielding refletiu sobre o quão perto sua brigada havia chegado de perder uma piloto excepcional por causa de preconceitos administrativos e suposições institucionais. Às vezes, as pessoas mais qualificadas também são as mais silenciosas sobre suas qualificações, preferindo deixar que seu desempenho fale mais alto do que seus registros pessoais. Para mais histórias onde o silêncio abre mais portas do que palavras e onde verdadeiros profissionais deixam que seu trabalho demonstre seu valor, assine o História Formiga.